Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro, mas eu queria que os irmãos ficassem de pé para que a gente pudesse assim estar lendo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 13 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo vocês não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Interessante perceber a forma como o apóstolo Pedro se dirige. Ele se dirige com uma nota de louvor. Ele se dirige inicialmente a Deus, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante porque fica bem o louvor a Deus, porque essa é a forma como nós devemos nos dirigir inicialmente a Deus, sempre com exaltação, sempre começando com o engrandecimento do nome de Deus. Então Pedro diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós passarmos a ver todo o Novo Testamento, é assim que os apóstolos se dirigem a Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, também vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, fica bem iniciarmos, se dirigirmos a Deus com notas de louvor. Engrandecido seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos aprenderam isso com Cristo. Foi Cristo quem disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, o primeiro ponto que nós podemos aplicar desse texto é dizer que nada nos revela mais da nossa relação com Deus do que a forma como nós nos dirigimos a Ele. Não é verdade? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: a nossa relação com Deus, ela tem um significado, e ela vai se revelar na forma como a gente se dirige a Ele. Ou seja, a intimidade que você tem com Deus, ela vai estar exposta quando você orar. Ou seja, nada revela mais a nossa vida com Deus do que a nossa própria vida de oração. A nossa relação com Deus está fincada na forma como nós vamos até Ele. Nós podemos ver a nossa intimidade, se nós temos intimidade, se nós temos temor para com o Senhor. Então, o que Pedro está a nos comunicar diante do texto é tão glorioso que ele não poderia começar esse texto de outra forma. A atitude que ele está tendo aqui é muito semelhante à de Moisés. Tira as sandálias dos pés, Moisés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O que ele está querendo comunicar aos nossos corações é tão glorioso, é tão maravilhoso, que ele começa com notas de louvor, dizendo: Bendito, engrandecido, louvado seja Deus. O Senhor é grande, o Senhor é bom. Começar as nossas orações com o engrandecimento, com o reconhecimento do ser de Deus, da grandeza de Deus, dos seus atributos gloriosos. Isso revela o nosso reconhecimento de quem Deus é nas nossas vidas. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão não conhece outro Deus que não seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
O nosso Deus ele é distinto dos deuses das outras religiões. Ele não é o Deus de Maomé. Ele não é Alá. Ele é o Deus, e o apóstolo Pedro coloca um fundamento do Evangelho, porque ele diz que ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai porque ele é o Pai que o Cristo veio revelar, que o nosso Senhor Jesus veio revelar. É aquele que Jesus Cristo disse que faz chover sobre os bons e os maus. É aquele que faz o sol nascer para os ímpios e para o cristão. É o meu Deus, o meu Pai é aquele que atenderá a todos aqueles que se dirigem a Ele. É aquele que não falhará. O meu Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Deus do cristão é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento do Evangelho. Ele repousa sobre esse caráter da pessoa bendita de Deus. Ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, com Cristo, com o Evangelho, é o Pai. É assim que Jesus Cristo disse que devemos nos dirigir a Deus, chamando Ele de Pai. Pai nosso. Ele gosta de ser chamado por esse nome. Ele gosta dessa relação de pai e filho. Jesus disse, olha, quando orades, olha, Pai nosso que estás no céu. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, o que ele vai dizer agora é algo que é muito glorioso, porque ele diz, conforme a sua grande misericórdia. Olha o atributo da misericórdia, ela não é pequena, ela é uma grande misericórdia. Não é fato, irmãos, não é fato que se nós pararmos para avaliar hoje a dimensão dessa grande misericórdia da qual nós somos contemplados, o fato de você hoje estar aqui vestido, alimentado, o fato de você estar aqui hoje com saúde, o fato de você não se encontrar agora no UTI respirando com aparelhos, o fato de você não se encontrar enfermo nessa hora, não é fato, não é verdade que é fruto dessa tão grande misericórdia que não podemos atribuir a nós mesmos. Não é nosso, essa grande misericórdia. Então ele diz, olha, conforme a sua grande misericórdia, é um atributo da misericórdia de Deus, ela não é pequena, ela é grande. E a misericórdia de Deus, ela é uma expressão do amor de Deus. Porque o amor de Deus se manifesta de duas formas, irmãos. No seu amor benevolente e no seu amor complacente. Ou seja, no seu amor benevolente, Deus é bom e Ele ama a todos. Não é verdade? Deus ama a todos, Deus ama a sua criatura, Deus ama a sua criação, a todos. Esse é o amor benevolente de Deus, é o amor que Ele dispensa a todas as suas criaturas. É aquele que tanto o ímpio como o incrédulo tem um pão de cada dia na sua mesa. Esse é o amor para com todos, é o amor benevolente de Deus. Mas existe o amor complacente de Deus, é aquele amor que é acompanhado pelo deleite. Ou seja, Deus ama, mas Deus também se deleita no objeto do seu amor. E isso, me desculpe, irmãos, só a igreja é alvo desse amor, esse amor complacente de Deus. Esse amor pelo qual Deus pode dizer, eu amo e eu me deleito. Deus ama a todos, mas Deus não se deleita em todos. Deus só se deleita naqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E isso, irmãos, é por isso que eu estou aqui dizendo que a gente tem que tirar as sandálias. Isso é muito glorioso. Olha só, irmãos, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Ele nos fez nascer de novo. Ele, nos dizeres do apóstolo Paulo, Ele nos fez novas criaturas. Nos dizeres do apóstolo João, Ele nos fez nascer do alto, Ele nos fez nascer de Deus, Ele nos fez nascer do Espírito. Há esperança para qualquer pecador, porque Deus, por graça e soberania, pode regenerar. E a Bíblia diz que Ele nos regenerou. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva.
Se a misericórdia de Deus tem um atributo de ser grande, a nossa esperança, ela tem um atributo de ser viva. Ela não é uma esperança morta, ela é uma esperança viva, porque o texto diz o quê? O seguinte aí, irmãos. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio de quem? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Um de nossa raça, um ser humano que habitou a nossa terra, entrou no ringue, venceu a morte e triunfou sobre ela. Nos dizeres do apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele chega a dizer que a morte não pôde detê-lo. A nossa esperança está afincada porque o nosso Senhor, ele ressuscitou. Como um cordeiro ele morreu, mas como um leão ele ressuscitou. A nossa esperança está afincada na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Então ela é uma esperança viva. Ela permanece viva. A morte não pôde detê-lo. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais pode perecer. Olha só a característica agora da nossa herança. Ela não pode perecer, ela não está sujeita ao tempo. O tempo não pode extinguir, porque ela não pode macular-se, ou seja, não há mancha na nossa herança. É uma herança gloriosa, porque ela não pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. É uma herança que está guardada no céu para vocês. Olha só que promessa abençoadora para o nosso coração. Existe uma herança guardada para nós, onde Jesus Cristo disse que o ladrão não rouba, a ferrugem, a traça não corrói. Ou seja, o Senhor guarda a nossa herança, ela é preservada, é guardada para nós nos céus. Para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês, que mediante a fé, eu gosto mais da tradução atualizada, que diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. A NVI diz que nós somos protegidos, ou seja, o mesmo sentido, mas olha só, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Irmãos, não é fato que nós não podemos explicar livramentos que nós temos da providência de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro está querendo comunicar ao nosso coração nessa noite. Ele está querendo dizer para nós, ele está dizendo para nós que, ainda que nós não vejamos, existe um poder guardando as nossas vidas. Estamos protegidos pelo poder de Deus. Livramentos são nos dados. Pessoas, homens maus, intentam contra as nossas vidas. E a Bíblia diz que existe um poder guardando as nossas vidas, mas esse poder ele não pode falhar porque ele é o poder de Deus. Ele não é um poder submisso aos homens, ele não é um poder que ele alterna, ele não, é um poder constante, ele é o poder do Deus Todo-Poderoso. E este poder está guardando as nossas vidas, mas guardando as nossas vidas só durante esse tempo terreno? Não, a Bíblia diz até o último tempo. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, eu queria que os irmãos pudessem dizer, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, haverá de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, este poder é esta obra gloriosa que Deus faz nas nossas vidas. A gente está vivendo um caos social, onde as pessoas não querem mais sair de casa. Eu acredito que irmãos hoje não vieram para o culto com medo da violência que está assolando a nossa cidade. Mas nós podemos lançar o nosso coração sobre a soberania e sobre este poder de Deus, porque a Bíblia diz que Deus haverá de guardar os nossos pés e eles não se rebelarem. O Senhor acampará anjos ao nosso redor. E o que o apóstolo Pedro está comunicando nessa noite ao nosso coração é que existe um poder protegendo as nossas vidas. Não há cerca elétrica que possa nos defender. Não há segurança, muro alto, câmera de segurança. Não é isso, é um poder de Deus. Isso é uma promessa para o meu e para o seu coração. O poder de Deus protegendo as nossas vidas. É muito glorioso. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Versículo 6.
Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por algum tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, ela é muito mais valiosa do que ouro que perece. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Pedro quer comunicar para a gente nessa noite. Ele está querendo dizer que Deus ele é bom e que as circunstâncias não alteram o que Deus é. Ou seja, na verdade, as provações que nós passamos, ela tem um propósito de Deus, revelar o valor da nossa fé. Revelar se a nossa fé, ela é uma fé infantil, é uma fé madura, uma fé fincada nos atributos de Deus. Será que a gente pode dizer como Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A nossa fé não está nas circunstâncias, ainda que a gente passe por dificuldades, ainda que a gente passe por perdas, por luto, por qualquer circunstâncias que sejam adversas, Deus permanece o mesmo, o trono dos céus permanece ocupado pelo nosso Deus. As provações, ela tem a capacidade de revelar o valor da nossa fé, de dizer se a nossa fé ela evoluiu, é uma fé fincada no caráter de Deus. Na verdade, as provações vêm para dizer em quem você crê, em quem você confia. Não é verdade, irmãos? Não é verdade que muitas vezes a gente passa por situações que parece que elas nos colocam contra a parede para nos fazer essas perguntas? Em quem você crê? É em você, é no seu dinheiro? É no seu talento? É no seu no político? Onde está a sua confiança? É nos seus estudos, na sua capacidade? Parece que as circunstâncias, elas nos perguntam isso. E a nossa fé, ela precisa estar fincada no caráter de Deus. Porque, ainda que ela seja refinada como ouro, ela tem um propósito de nos trazer louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Jesus Cristo vai poder olhar para a minha e para a sua vida, irmãos, ele vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele poderá olhar para as nossas vidas e dizer, a sua fé não vacilou, você permaneceu crendo em mim, na minha graça, você acreditou confiando, ainda que estava doendo, porque dói, irmãos, as provações elas trazem, nós não somos robôs, nós somos feitos de carne, dói. Mas ele também sabe o que é padecer. Nós encontramos no Evangelho um Deus que, como nós, sabe o que é ser traído, rejeitado, maltratado. E aí nós encontramos no Evangelho um Deus como nós que chora, que tem sede, que sabe o que é ser abandonado, cuspido no rosto, crucificado. E aí nós encontramos no Evangelho um Deus como nós, que se identifica com a nossa dor. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 8, irmãos, é o melhor do texto. Se todos buscam o melhor de um livro, se todos buscam o melhor de um filme, se todos buscam o melhor, o versículo 8, ele é sensacional. Porque o versículo 8 quer nos comunicar uma verdade que a minha vontade era de pegar a Bíblia e sentar com cada um de vocês para poder dizer a riqueza que está nesse versículo 8. Meu Deus, se eu conseguir comunicar isso, mesmo vocês não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Sabe o que o apóstolo Pedro está dizendo para os seus leitores, para os cristãos da sua época? Eles estavam dizendo que eles não tiveram contato com Cristo. Eles foram contemporâneos de Jesus. Eles ouviram os relatos, eles acompanharam aquilo, eles são do tempo, da geração de Jesus, mas ele está dizendo, vocês não viram o sermão da montanha, eu vi, vocês não viram ele andar sobre as águas, eu vi, vocês não viram o amor que ele dispensou para a mulher adúltera,
Enquanto a religião queria matar, queria apedrejar, vocês não viram a ação de graça e misericórdia que ele teve. Vocês não viram isso. Vocês não conheceram a Cristo. Vocês não viram ele pregado numa cruz. Vocês não viram. Mas olha o que ele está dizendo, mesmo vocês não tendo visto. Irmãos, que isso? A senhora podia dizer, irmão, o que é que ele diz em seguida? Diga aí, irmã Zaida. Mesmo vocês não tendo visto, o que é que o texto diz? Versículo 8. Mesmo vocês não tendo visto, vocês o amam. É isso que está aí no texto. Mesmo vocês não tendo visto a Cristo, vocês o amam. O apóstolo Pedro pregou para esses irmãos de tal forma que eles lançou sobre a mente deles, sobre o coração deles, um Cristo desprovido de religião, um Cristo que se afeiçoou do pecador, um Cristo amigo de pecadores, um Cristo tão glorioso, tão maravilhoso, que aquelas pessoas não viram a Cristo, mas elas amavam a Jesus. Irmãos, é fato que o ditado que diz, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, mentira. Eles não viram, mas o coração sentiu. Eles não viram a Cristo, mas eles amavam a Cristo. Não é o pregador, domingo após domingo, terça após terça, não é Renan subir nesse púlpito para pregar religião, moralidade. É Renan subir para fazer o que ele faz todo domingo, pregar um Cristo atraente, um Cristo que desperte amor nos corações das pessoas. Não é dizer que o alcoólatra tem que deixar o álcool, é dizer que Jesus Cristo é muito melhor do que o álcool. É muito melhor do que o adultério, é muito melhor do que a mentira. É dizer que Jesus Cristo, ele ultrapassa o valor de todas as coisas. Ele não é dizer que o pecado não é bom. O pecado é bom, irmãos, mas Cristo é muito, incomparavelmente melhor. É isso que ele está dizendo. Vocês não viram, mas vocês o amam. Não é pregar moralidade, não é você pregar a verdade de Deus de tal forma que você dá material para a mente, você ilumina a mente. Você vai pregando a verdade para que a verdade iluminada ela desperte o seu coração. Ou seja, aquilo que a sua mente entendeu, o seu coração haverá de amar, o seu coração haverá de aceitar como algo glorioso. Aquilo que a mente entendeu de excelente, o coração haverá de amar. Não passa, não é por outra coisa. A mente está associada, por isso que nesse sentido, o Renan sempre está a nos dizer que precisamos fazer Jesus Cristo conhecido e desejado nos corações. Nesse sentido, nós amamos a Deus com nossa mente e com o nosso coração. Não é isso o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Você precisa se debruçar sobre esta palavra. E ao mesmo tempo que você vai sobre essa palavra, você haverá de conhecer um Cristo excelente, glorioso, um Cristo maravilhoso. Recentemente fui perguntado por um irmão se eu era batizado no Espírito Santo. E aí ele sabe das minhas convicções reformadas, das minhas confissões calvinistas. E aí eu disse para ele, eu não sei o que você entende por batismo do Espírito Santo, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei se você quer chamar de batismo, de visitação, de segunda bênção, de derramamento do Espírito Santo. Eu só sei, irmãos, que se você abrir essa palavra, se você se colocar diante de Deus, Deus vai dar uma alegria de um outro mundo no seu coração. Você vai ser tomado por um fogo, você vai ser despertado pelas madrugadas para buscar esse Cristo glorioso. Sabe, santos da igreja, durante toda essa história do cristianismo sobre a face da terra, estão testemunhando disso, irmãos. É fato, se você abrir as escrituras com o coração, é fato que o Espírito Santo haverá de iluminar esse texto e trazer uma paixão, um amor profundo ao seu coração pela pessoa bendita do Salvador. É isso que ele haverá de fazer. Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. É você ter o seu coração incendiado pela pessoa de Jesus Cristo. É você se ver perdido por ele. É você deixar brotar a fé poética do seu coração. É você dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É você dizer, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna. É um Cristo maravilhoso.
Porque mesmo vocês não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível, irmãos. Eu não consigo dizer para vocês nessa noite que alegria é essa, porque ela é indizível. Ela não se traduz em palavras, ela não se consegue se concretizar, ela não consegue se dizer o valor que é essa alegria. É de um outro mundo. Não é fato que nós passamos por tribulações, não é fato que a gente passa por situações e as pessoas param para nos perguntar por que você não se abala, e a gente diz, é uma paz, é uma alegria indizível, porque ela repousa sobre o caráter de Deus. Mesmo vocês não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível. Ainda por cima ela é gloriosa. Essa alegria, ela é indizível e ela é gloriosa, irmãos, porque ela não está sujeita ao tempo, porque ela não depende das circunstâncias. Essa alegria, ela vai nos acompanhar no dia do nosso casamento, no dia do nascimento de um dos nossos filhos, mas ela também vai nos acompanhar no dia da dor, no dia da perda de um dos nossos familiares, porque ela é indizível e ela é gloriosa. Ela é fruto da nossa relação com Deus. Irmãos, temos que tirar as sandálias, porque o texto é muito glorioso. As verdades desta palavra, elas saltam aos nossos olhos e é impossível não sermos levados às lágrimas. Porque mesmo vocês não tendo visto, vocês o amam. Como amar a quem nós não vemos? E aí eu fico a imaginar o apóstolo Pedro pregando para aqueles irmãos, expondo o evangelho para aqueles irmãos, tentando apresentar a verdade de Deus, expondo aos seus corações, de tal forma que ele queria montar uma imagem, montar um quadro da pessoa bendita do Salvador. E ele conseguiu, porque a Bíblia diz que mesmo eles não tendo visto, eles o amavam. Eu trouxe essa palavra na igreja em Joinville e eu disse isso para o pastor Tiago lá em Joinville. Eu disse: Tiago, você não precisa procurar métodos para fazer a igreja crescer, você não precisa de nada. Pregue Cristo, pregue o evangelho, exponha Cristo, permaneça fiel, sabe? Pregue esse Cristo que se afeiçoou pelas nossas vidas, esse Cristo que nos acompanha. Irmãos, isso é tão sério, é tão glorioso, que o Pai não se conteve. No batismo de Cristo, no Rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Pai disse: este é o meu filho em quem a minha alma se compraz. O Pai não se contém diante do seu filho, o filho não se contém diante do Pai quando ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E aí nós somos chamados a participar dessa relação de amor. O pai se deleita no filho, o filho se deleita no pai em obediência, e aí o Espírito Santo chama eu e você para participar dessa aliança de amor, de deleite na pessoa bendita de nosso Deus. Por isso que o apóstolo Pedro não podia começar de outra forma. Ele começa dizendo: bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, que nos regenerou, nos deu uma esperança viva, que nos guarda, irmãos, guarda uma herança que jamais pode perecer, macular-se, que nos protege com o seu poder, que nos preserva no meio das provações e que faz, irmãos, brotar do nosso coração, do meu e do seu, fé poética, uma fé que a gente pode dizer para o Senhor: Senhor, para onde eu vou, Senhor? Tu és o deleite da minha alma, Deus. Recentemente, um jovem que eu conheci dentro da igreja durante muito tempo, acompanhei, se desviou dos caminhos do Senhor, passou num bom concurso, professor universitário da Universidade Federal, assumiu uma orientação sexual desaprovada pelo Senhor. E assim passou mais de 5 anos nessa vida. Recentemente me procurou e disse: meu irmão, quero voltar,
Eu quero trilhar de novo os caminhos do Senhor. E eu chamei ele, sentei ele num lugar e disse: deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não precisa ir para a igreja. Você não precisa ir para o louvor, cantar novamente como você cantava. Você não precisa estar no púlpito subindo entre os holofotes. Você precisa de Cristo. Se refugie em Cristo, ame a Cristo, corra para Cristo, olhe, se esconda nele de tal forma que se as pessoas lhe procurarem não lhe ache sobre a sombra da cruz de Cristo, e aí você possa dizer como o apóstolo Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. O apóstolo Paulo não tinha outra coisa para dizer, eu não sei, Cristo, 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 é Cristo no meio, no fim, é Cristo o tempo todo, Cristo. Irmãos, nós precisamos mudar as nossas táticas. Às vezes a gente quer trazer as pessoas para a igreja, mas na verdade a gente não tem que trazer as pessoas para a igreja, a gente tem que dar Cristo para as pessoas, porque foi isso que Deus nos deu. A consequência de a pessoa vir para a igreja vai ser consequência da sua relação com Cristo. Não é de religião que as pessoas precisam, é de Cristo. Os nossos irmãos, as pessoas que nós estamos orando, os nossos familiares, nossos vizinhos que não têm o conhecimento da verdade, eles não precisam vir para cá, irmãos. Eles precisam que a gente leve Cristo para eles. Eles precisam que a gente dê Cristo para eles. E o que conforta meu coração nesses dias de tamanha confusão dentro das igrejas é ver o compromisso que a nossa igreja tem de pregar esse Cristo. Se há essa alegria hoje no meu coração, irmãos, de compartilhar essa palavra com vocês, é porque domingo após domingo, é isso que tem enchido o meu coração. Quando eu vejo o Renan pregar Cristo, eu digo: Renan, a minha dívida com você eu não vou conseguir pagar nunca. Que zelo, que compromisso pelas Escrituras. O Cristo que foi me apresentado foi um Cristo caricaturado, um Cristo distante, frio. E aqui eu cheguei, eu conheci um Cristo que se afeiçoou pela minha vida apesar dos meus pecados, das minhas falhas. Um Cristo que me aceitou, um Cristo que é amigo de pecador. Foi conhecido por amigos de pecadores, por fazer refeições com pessoas indignas da sociedade. E quando eu vejo essa figura de Cristo nos evangelhos, eu digo: ele não teria vergonha de mim, porque eu não sou diferente dessas pessoas. Eu sou tão pecador quanto elas. Mesmo não o vendo, irmãos, nós o amamos. Então, nesse sentido, bem-aventurados os olhos, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós não o vemos, mas o Evangelho chegou para nós. E Cristo se materializou diante dos nossos olhos. Como um Cristo, um Salvador amabilíssimos, irmãos. Todos os termos que a gente possa usar para dizer da grandeza de Cristo pode ser atribuído ao próprio, porque Ele não é bom, Ele é muito bom, Ele é excelente. Ele nos apresentou um caminho descomplicado da nossa relação com Deus. Ele tirou do nosso coração aquela fobia que nós tínhamos de Deus e nos apresentou o Pai. Se a gente tinha medo de Deus, Ele disse: você tem um Pai. Queria que você pudesse fechar seus olhos nesse momento.